Amados e amadas, vos saúdo com a paz do Senhor Jesus, pastor Stanek, pregador do mato, em mais uma exposição bíblica. Vamos continuar a nossa exposição nas nossas lições da revista Estudando a Bíblia em Classe. Então nós temos agora o capítulo 9, primeiro livro dos Reis, capítulo 9, do versículo 1 ao 28. Vamos estar estudando agora o capítulo 9, do 1 ao 28. Fizemos a exposição passada, terminamos com a oração do rei Salomão. Uma oração esplêndida que certamente foi inspirada pelo Espírito de Deus. E ele queria que ficasse como um memorial diante de Deus. E nós pontuamos algumas situações que aconteceram com o rei Ezequias, o rei Jeosafá e o rei Manassés, que se voltaram em oração, clamando a Deus numa situação difícil. Como foi a dos três, a pior foi o rei Manassés. Manassés que foi um rei que não temeu a Deus, lampão. Foi levado para o cativeiro, assim como Salomão tinha falado na sua oração. E lá em Babilônia ele se lembrou de Deus, se arrependeu dos seus maus caminhos, se converteu ao Senhor. E o Senhor ele fez a oração em Babilônia, se arrependeu e o Senhor fez ele voltar para o seu trono, para o seu reino, para assumir novamente o seu trono. Então, aí ele vai quebrar os ídolos, vai tirar os ídolos e vai passar a servir o Senhor. Situações que aconteceram dentro do que Salomão tinha pedido a Deus, que aquela oração ficasse como um memorial. Deus não se esquece de nada, mas na compreensão, no entendimento humano, Salomão queria que ficasse como um memorial aquela oração diante do Senhor. E dois pontos que eu destaquei, dois pontos principais que nós resumimos até a oração, que era Deus ouvir, ou estar com seus ouvidos atentos, abertos, e os seus olhos atentos à oração que se fizesse naquele lugar. Ou com as mãos estendidas, ou voltasse. Por exemplo, estava lá em Babilônia, estava lá em outra nação, orasse, olhando, como Daniel orava, nós falamos também de Daniel, embora Nabucodonosor tinha destruído o templo, mas certamente que vinha em memória do profeta Daniel, o templo. Então ele clamava a Deus olhando para as bandas de Jerusalém e, com certeza, memória, o templo. Então nós vamos estudar agora o capítulo 9. Deus vai estar respondendo a oração de Salomão. Isso é que nós vamos estudar agora no capítulo 9. Então o Senhor torna a aparecer a Salomão como tinha aparecido em Gibeão e diz: ouvi a tua oração. Interessante. Deus ouviu a oração de Salomão e ouve a minha e ouve a sua. Os ouvidos do Senhor não estão agravados, tapados, para que não possa ouvir. Deus ouve até o gemido da nossa alma. Deus ouve antes de abrirmos a boca para falar com Ele. Ele sabe, Ele conhece. Antes de pedirmos, Ele sabe conhece todas as nossas petições, as nossas demandas, o nosso coração. Então Deus diz: eu ouvi a tua oração. Ouvi a tua oração. E Deus vai confirmar com Salomão. Por isso que no capítulo 9, no título nessa Bíblia aqui está aliança com Deus. Deus vai fazer uma aliança com Salomão. Ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Aí que é o problema. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Aí entra a condição. Se. E esse se, ele serve para todos nós. Sereis meus discípulos, meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando, disse Jesus.
Então aí está o se. Aí dá sequência aqui, no versículo 4. Se andares perante mim, como andou Davi, teu pai. É uma condição. É uma condição para que a promessa, a aliança, a promessa de Deus, de estar com Salomão como estava com Davi, para se cumprir. Mas estamos no capítulo 9, já estamos caminhando para o capítulo 11. Vai me dando uma tristeza só em pensar no que vai acontecer do capítulo 11 para frente. Parece que nós vamos voltar lá para o livro dos Juízes, a partir do momento em que Josué morre. E agora Davi morre e começa. Moisés morreu, Josué segurou a rédea. E Josué morre e começa o povo. E vamos ver, estudando essas lições, esse mesmo quadro dos Juízes. Davi morre e misericórdia. A condição seria fidelidade e obediência. Você tem que fazer o que Davi fez, andar na minha presença, como Davi andou. E Davi era santinho? Não. Davi pecava mais do que Saul. Parece que Davi tem mais pecado do que Saul. Tinha mais pecado do que Saul. Qual a diferença? Davi se arrependia e se convertia. Se convertia dos seus maus caminhos, buscava o Senhor, amava o Senhor, repelia, não aceitava idolatrias, os ídolos. Então, é essa a condição, andar nos caminhos. Pelo contrário, Deus vai descrevendo para Salomão, se você fizer o contrário, esse santuário que você edificou, que eu aceitei, que eu prometi colocar ali os meus olhos, o meu coração, como você me pediu, vai virar um deserto. Olha só, vamos ver numa Bíblia que, com a linguagem de hoje, no versículo 7. Então eu arrancarei Israel, o meu povo, da terra que dei, e também abandonarei este templo, que separei para ser o lugar onde devo ser adorado. Aí todos os povos vão desprezar e zombar de Israel. A se tornar um deserto. O santuário, aquele grande templo de ouro, se tornaria um deserto. Versículo 8. Este templo virará um monte de ruínas, e todos os que passarem por perto dele ficarão chocados e espantados. Perguntarão, por quê? Foi que Deus fez isso com esta terra e com este templo? Aí alguém vai dar a resposta, no versículo 9. A resposta será, foi porque os israelitas abandonaram o Senhor, seu Deus, que os tirou, os antepassados deles do Egito, e eles seguiram outros deuses. Os adoraram, os serviram, e foi por isso que o Senhor fez com que toda essa desgraça caísse sobre eles. A ruína do templo. Isso aconteceu na época do rei. O rei de Babilônia, Nabucodonosor, invadiu o templo e levou cativos, levou o rei, levou os povos, o povo de Israel cativo para a Babilônia. E justamente se cumpriu isso aqui que Deus havia falado. Vai se cumprir muitas coisas que Deus falou com Moisés por causa da rebeldia do povo. Eu destaquei aqui o Salmo 137, do versículo 1 ao 4. Junto aos rios de Babilônia, ali, nós assentamos e choramos, quando nos lembrávamos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dele, pendurados nossas harpas, pois lá aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que nos alegrássemos
dizendo: canta-nos uma das canções de Sião. Como cantaremos a canção do Senhor na terra estranha? Aqui se cumpre, o rei de Babilônia destrói o templo, e ele fica realmente em ruínas, leva o povo cativo, e lá, junto aos rios de Babilônia, o povo zombava, pedia uma canção de Sião, e eles não tinham condição de louvar a Deus em terra estranha. Vamos dar uma olhada em 2 Reis 25, de 13 a 17, quando foi invadido, quando Jerusalém foi invadido, a capital ali, onde ficava o templo. Vamos dar uma olhada. Os babilônicos quebraram as colunas de bronze e as carretas que estavam no templo e também o grande tanque. Lembra do tanque que Salomão fez de bronze? Então levaram todo o bronze para a Babilônia. Misericórdia. Quebraram e levaram porque era material. Bronze é um material precioso. Também levaram embora as pás e as vasilhas usadas para carregar as cinzas do altar. Levaram ainda os tesouros. Levaram ainda as tesouras de cortar pavios de lamparinas, as vasilhas de queimar incenso e todos os outros objetos de bronze usados no serviço do templo. Nebuzaradã levou embora tudo que era feito de ouro ou de prata. Quantas coisas foram feitas de ouro? Os 3 degraus do templo, o trono, os utensílios, tudo de ouro, levado para a Babilônia. Incluindo as vasilhas pequenas e os pratos de carregar brasas. Era tudo de ouro. Não foi possível calcular o peso dos objetos de bronze que o rei Salomão havia feito para o templo. Isto é, as 2 colunas, as carretas e o grande tanque, pois eram pesados demais. Não tinha como calcular quantos quilos foram levados. Versículo 17, de 1 Reis 25. As 2 colunas eram iguais e cada uma tinha 8 metros de altura, com um remate de bronze no altar que media 1,30 m de altura. Em toda a volta do remate havia um enfeite rendilhado com romãs de bronze. Só coisa boa, só peça fina, levado para a Babilônia. Foi o que Deus disse: se andares nos caminhos de Davi, teu pai. Salomão não andou. Mas pastor, foram levados para a Babilônia? Isso foi depois, foi na época do rei Zedequias. Tá, foi na época do rei Zedequias. Mas no capítulo 11 nós vamos ver a decadência moral e espiritual de Salomão. Só não foi levado. Só não foi pior, porque Deus tinha feito uma promessa a Davi e não queria quebrar. Não quebrou. Mas no capítulo 11 a coisa já vai ficando feia para Salomão. Então, são 20 anos de construção. 7 do templo, 13 do palácio. Você acha que Nabucodonosor não invadiu também o palácio? Era ouro para todo lado. Então vamos continuar aqui. Imagina aí, 20 anos de trabalho, com toda a polpa, com tantos homens, só 3.000 e pouco encarregados, 8.000 homens para cortar pedra, 7.000 para carregar, se não me falha a memória, pode ser o contrário, mas essa é a cota. E muita gente, muitos reinos, muitas nações envolvidas, mas a gente não tinha tecnologia como tem
hoje. Para você ter uma ideia de tecnologia hoje, na China, já se faz um prédio de 10 andares em 28 horas e 45 segundos. Tecnologia. Na época não tinha. Então Salomão vai levar 7 anos para construir um templo. Hoje, trabalhando no normal, um prédio de 10 andares leva em média 3 anos. 3 anos. Enfim. Então ali é um templo, tem 3 compartimentos e leva 7 anos para ser construído. E o palácio, 13 anos. Toda mão de obra, todo apoio, mesmo assim. E o outro que vai entrar aqui agora, do versículo 11 a 14, que apoiava muito Salomão, que tinha muita mão de obra qualificada. Em Israel, olha quem estava em Israel, soldados. E a maioria, uma boa parte, guerreiros, acostumado a sair para a guerra com Davi, o rei Davi. Foi um grande guerreiro, viveu quase toda a sua vida no campo de batalha, guerreando, derrotando inimigos, saqueando os inimigos, levando ouro, prata, despojos, muda de roupa. E Davi viveu assim. Então Salomão, ele não tem muita mão de obra. Tem mão de obra, mas não o suficiente que ele precisava. Então ele vai trabalhar em conjunto com o rei de Tiro. O rei de Tiro, que era amigo de Davi, negociou com Davi, vendeu para Davi, segundo o texto diz. Ele negociou com Davi, então, parece que em 2 Crônicas que fala, assim como você vendeu para o meu pai, fez negócio com meu pai, quero que faça comigo também, o mesmo. Lembra que o rei de Tiro fez o palácio do rei Davi. E agora ele vai trabalhar com Salomão e não tem nada a perder. Tem nada a perder que Salomão é o rei de Israel, quase um imperador de todas as nações. Então o rei de Tiro, ele pega a carona aí e vai embora, junto com Salomão. Vamos ver isso aí no do versículo 11 ao 14. Então ele dá todo o suporte, material, mão de obra, e também vai receber. Vamos ver o empenho aqui do rei de Tiro. Assim, dava Irão a Salomão madeiras de cedro, madeira de cipreste, conforme todo o seu desejo. E Salomão dava a Irão 20.000 coros de trigo para sustento de sua casa, e 20.000 coros de azeite batido. Isso fazia anualmente. Então, todo ano, o rei de Tiro recebia essa cota. Então, nós estamos falando de trigo, alimento. Era muito, muito trigo, misericórdia. E também azeite batido. Devia ser trabalhoso, né? O azeite. Eu comprei uma latinha de azeite de oliva, 20 e poucos reais, misericórdia. Trouxe caro. O azeite era muito precioso, usado na época. Coloca azeite, lembra das virgens loucas, virgens prudentes, que não tinha azeite na lamparina. Então era um material muito precioso. Como? Eu não sei as espécies de azeite, mas eu sei que o azeite que a gente come é uma gordura maravilhosa, faz muito bem para o coração e é muito indicado pelos médicos. Agora eu não sei qual azeite que usavam para acender a lâmpada, as lâmpadas. Certo que era azeite. A gente não sabe qual azeite, mas sabemos que é um material de alto valor. Como eu falei, é uma latinha, 20 e poucos reais. Então, um material de valor. Vamos lá. Lavraram-nas, pois, os edificadores de Salomão e os de Hirão,
E os Gabalitos, não, e os Gebalitas, é outro povo, prepararam prepararam as madeiras e as pedras para edificar a casa. Então nós temos aí muita mão de obra envolvida nessas construções. Eles também construíram, segundo a Crônica 8:2. O que eu acabei de ler foi 1 Reis 5:18. Segunda Crônica 8:2. Ele também reconstruiu as cidades que Hirão, rei de Tiro, lhe tinha dado e mandou israelitas morarem nelas. Você lembra que Hirão, o rei de Tiro, ele vai reclamar com Salomão. Que cidades inúteis são essas, meu amigo? Ou meu irmão? Depende aí da tradução. Então eu achei isso aqui muito importante, porque ele tinha dado também cidades para Salomão. Olha só. Ele também reconstruiu as cidades que Hirão, rei de Tiro, lhe tinha dado e mandou os israelitas morarem nela. Segunda Crônica 8:2. Aí Salomão vai precisar de uma mão de obra especial. Um camarada, ó, muito inteligente na preparação de tudo, de tudo. Olha só. 1 Reis 7, de 13 e 14. O rei Salomão mandou trazer de Tiro a Hirão. Ele era filho de uma viúva da tribo de Naftali, e fora seu pai um homem de Tiro, que trabalhava em bronze. Ele era cheio de sabedoria, de entendimento, de ciência, para fazer toda sorte de obras de bronze. Este veio ter com o rei Salomão e executou todas as suas obras. Então o rei de Tiro está empenhado em ajudar Salomão. Tá claro que é negócio. Toma lá da cá, toma lá da cá. Negócio. Aí no capítulo 9, 13 e 14, que nós estamos estudando, é onde o rei de Salomão ele separa algumas terras da Galileia e dá para o rei de Tiro. Pelo que disse, que cidades são estas que me deste, meu irmão? De sorte que são chamadas até hoje terra de Cabu. Irão enviar ao rei 120 talentos de ouro. 4 toneladas e pouco de ouro, muito ouro, misericórdia. Eu não sei se essas cidades seria uma recompensa, uma paga, por esse ouro. O texto não diz, mas ele enviou esse ouro e recebe essas cidades. Por que as cidades foram consideradas inúteis? O que faz uma cidade útil? É muito fácil. Primeiro ponto, água. Água. Tem água boa? A terra é boa. Não tem água, não presta. Segundo ponto, na época, a fonte de água era essencial em uma terra. Pensou, você vai morar aqui para ir lá na outra cidade buscar água. Então, onde tinha água era o ouro. Um poço. Poço era um lugar muito especial, onde se tirava água, se ouvia as novidades. Como hoje as pessoas se encontram numa praça, mas naquelas épocas era um poço. Queria encontrar fulano, ciclano, bertano, vai lá no poço. A tal hora ele vai tirar água, ela vai tirar água, gente. Se encontra, os casalzinhos se encontravam, certamente a moça ia tirar água, né? A gente vê as histórias bíblicas e a história de Isaac, Rebeca, poço. Jacó chega o poço também, encontra Rebeca no poço. Lugar muito importante. Então, cidade inútil, porque não tinha água. E a terra não era uma terra fértil, não era uma terra boa para se plantar.
Você olha, tem terra tão ruim que não nasce, nem capim nasce. De tão ruim que é a terra. Não estou dizendo que era esse caso aqui. Mas, então o rei olha para as terras e procura, certamente, procura já onde é que é o poço, onde é que é a fonte, prova a água. Certamente a terra ela era valorizada assim. Vamos me dar água, eu quero provar a água. E a água aprova a terra ou desaprova. Era desse jeito. E ainda é. Ainda é. Tem muitos lugares que ainda não chegou a tecnologia de água da SEDAI, empresas, a água praticamente industrializada, passa por um processo de purificação e é bombeada para as casas. Isso não está em todo mundo. Ainda tem muitos lugares que passa por esse processo de poço, de cavar poço. Então, certamente, era esse ponto que tornou essas cidades inúteis. Na época de Jesus, as terras da Galileia também eram consideradas, era desprezada, menosprezada pelos judeus. Por quê? Porque era uma terra mista. Era muita mistura de cananeus, de raças, de povos. Então, está escrito, o povo que andava em trevas viu uma densa luz, que era Jesus, né, que apareceu lá, naquele lugar. Então, por isso que Hirão, o rei de Tiro, chama, certamente é isso. Que cidades, que cidades são estas, meu amigo? Em outra tradução, que cidades inúteis. Então ele vai reclamar com Salomão. Tanto que Salomão recebeu desse homem e parece que ficou por isso aqui mesmo. Parece, pelo que entendemos, ficou por isso aqui mesmo. Não saiu disso, não. Vamos entender mais para frente a ganância que montou em Salomão. Está escrito, quem ama o dinheiro nunca se satisfará da renda. Então, quanto mais ele tinha, mais ele queria. Tem gente que diz assim, temos que pensar alto. O meu pastor ele costuma dizer que o caminho da felicidade é a expectativa baixa. Dr. Laí Ribeiro, ele diz que a felicidade é aceitar o que você tem. E eu concordo. A felicidade é isso. Aceitar, concordar com o que você tem e com o que você é. Porque Satanás ataca nisso. Começou lá no Éden. Tereis vossos olhos abertos e sereis como Deus. Mentira. Os olhos já eram abertos, eles já eram feitos imagem e semelhança de Deus, mas engodo. Então a ganância de Salomão de ajuntar, multiplicar. Vamos ver isso aí em Eclesiastes 2, que ele diz, fiz para mim, ajuntei para mim. E o que você faz para você, o que eu faço para mim, não gera galardão. Galardão é o que eu faço pela minha igreja, pelo meu próximo. Isso gera galardão. Então Salomão vai se tornar um rei ganancioso. Ele vai dizer em Provérbios 28, 26, se não me falha a memória, dá uma conferida lá. Insensato é o homem que confia no seu próprio coração. E ele vai confiar. Em Eclesiastes 2, ele diz, tudo que meu coração desejou, eu fiz. E aí foi a ruína dele, porque ele vai começar a dizer, tudo é vaidade. Quer dizer, vão, oco, vazio, exagero, ausência de limites. Tudo são definições de vaidade. Agora, a partir do versículo 15 do capítulo 9, nós vamos entrar aqui na minha Bíblia. Está escrito assim, os súditos de Salomão, servos, aqueles que prestavam serviço, estão a serviço, escravos. Trabalho, Deus disse para eles não escravizarem a ninguém. Mas Salomão vai colocar muita gente a fazer serviço forçado. É o que o texto diz.
A razão que leva de gente, a razão da leva de gente para trabalhar forçado que o rei Salomão fez, fez e está. Edificar a casa do Senhor, a sua própria casa, Emilo, e o muro de Jerusalém, como também Azor, a Megido e a Gezé. Então edificou cidades, muros, e tudo nas costas dessa raça, nas costas de, nós vamos já ver aqui, de quem? Imagina a construção de muro, pedras pesadas, muito pesada. Vemos lá na construção muro que cercava a cidade, não era para cercar um terreno como nós temos hoje aí, um terreno de 12 por 30, pelo menos aqui no Rio de Janeiro assim, 12 por 30, 60 metros, 6 com 20, 84 metros, alinhar de muro. Tirando o portão, diminui um bocado. Mas é cidade. Agora você imagina construir naquela época. Não tinha caminhão, não tinha carrinho de mão, não tinha retro, escavadeira, não tinha martelete. Era martelo, marreta e talhadeira. Tum, tum, cantando, sem tecnologia nenhuma. E para carregar? Misericórdia. Imagina que esses homens sofriam carregando pedra o dia todo. Meu Deus do céu, chegava em casa, não sei nem se dava para dar conta da Dona Maria. Claro que dava. Claro que dava, porque o homem, quando chega, acha que não dá mais, ainda tem 40% de energia. Como dizem, né? Dizem, eu acredito, porque já aconteceu comigo. A gente chega quase à exaustão e energia para continuar. Depende da motivação, né? Depende da motivação. Essa motivação da Dona Maria é muito boa. Eita. O homem até precisa dela para desestressar. O sexo para o homem é como o Gadernol do doido, Lexotan. O homem sem o sexo, ele fica doido. A gente conhece alguns doidos aí que vivem gritando para poder extravasar muitas coisas. Então, claro. Então, Salomão faz a gente lembrar do faraó do Egito, levando o pessoal a carregar, a fazer pirâmides, monumentos, em sua própria honra. Escravizou o povo de Israel para isso, para construir para a sua própria glória. Embora aqui o caso é diferente, Salomão está construindo para a glória, pelo menos o templo, né, para a glória de Deus, enfim. Mas ele vai levar o povo a construir. E vai acontecer um episódio aqui, em meio a essas construções, o rei do Egito, olha só o que ele vai fazer. Versículo 16. Pois Faraó, rei do Egito, tendo subido, tomara Gezer e queimara fogo, matando os cananeus que moravam na cidade, e dera em dote a sua filha, mulher de Salomão. Matou os cananeus dessa cidade. Davi os deixou lá, não sei por qual motivo. Salomão também os deixou. Olha só, era para ter destruído essa cidade, mas eles não destruíram. Josué 16:10 nos dá essa informação. E não expeliram os cananeus que habitavam em Gezer. Os cananeus habitaram no meio dos efraimitas até o dia de hoje. Até o dia que foi escrito isso aqui, os cananeus estavam lá. Devia ser uma cidade fortificada, fechada, murada. Fizeram acordos e pagaram impostos. Continuaram. Só que desconhecemos os motivos que levou o rei do Egito a atacar e tomar essa cidade. Não sabemos o motivo, se ele foi provocado ou se tem o dedo de Salomão por trás disso, dedo da filha
A gente não sabe. Nem levanta aqui essas possibilidades. Nem dá para levantar. Mas o motivo é desconhecido. Então, mais cidades para serem... Quando eles invadiam, eles tacavam fogo, igual hoje a gente está vendo a guerra lá em Israel, novamente, e o Hamas está ficando devastado, são prédios descendo abaixo, e está ficando uma ruína. E isso tem que ser reconstruído. Então, Salomão, esse povo do trabalho forçado, eles acabam tendo mais trabalho. Eles vão acabar tendo mais trabalho. E essa cidade que ele atacou e tomou e deu como dote. O rei do Egito atacou e tomou e deu como dote, em outra versão, presente para a filha dele, que era casada com Salomão. Aí eu não sei se ele casou, ele deu a filha e ficou devendo dote. Não sei como que funcionava, se foi dote, se foi... Tem países aí que o cara, para casar uma filha, ele tem que dar, a mulher tem que dar o dote para o homem, para poder se casar. Ela tem que ter o dote para poder se casar com o homem. Embora tem países aí com essa estranheza, mas aqui eu não pesquisei a fundo essa questão. Salomão, nesse período, já tinha construído o seu palácio, o templo, já estava consagrado, e também tinha construído um local para colocar a sua esposa, que era filha de Faraó. Por quê? Salomão não queria que ela permanecesse lá na cidade de Davi. Certamente por causa de ser um lugar santo, separado e vindo do Egito. Posteriormente, nós vamos ver que certamente ela trouxe os seus brinquedinhos de adoração. No capítulo 11 a gente vai ver isso. Aí o capítulo 11 vai começar a descrever a idolatria de Salomão. Quer ver onde eu vou ver isso aqui? 2 Crônicas 8:11. E Salomão levou a filha de Faraó da cidade de Davi para a casa que ele edificara, pois disse: minha mulher não morará na casa de Davi, rei de Israel, porquanto os lugares nos quais entrou a arca do Senhor são santos. Então ele vai tirar. Claro que a gente está estudando 1 Reis 9, mas eu estou catando detalhe em 2 Crônicas 8, que fala o mesmo assunto. Textos paralelos, não fala igual o capítulo, literalmente o mesmo assunto. Porque em Crônicas muda muitas coisas. Mas que detalhe importante, né? Interessante. Então ele levou a mulher para longe dali, né? Um lugar que ele tinha construído, um palácio, um palacete para sua esposa, e tirou ela dali da cidade de Davi. E nós vamos dando sequência aqui. Salomão vai edificando muitas coisas, muitos lugares. No versículo 17, Salomão edificou a Gezer, Bet-Oron, a Baixa, Balaás, Tamar, no deserto daquela terra, como também todas as cidades, armazéns que Salomão tinha, a cidade dos carros, a cidade dos cavaleiros. Eita! Tinha isso também, cidade dos carros, cidade dos cavaleiros. Devia ser do exército. Chamava cavalaria. O camarada montava no cavalo e vamos embora. E tudo que Salomão quis edificar em Jerusalém, no Líbano e em toda a terra do seu domínio, edificou. Agora vamos ver que no versículo 15 fala sobre o trabalho forçado, um povo que foi escolhido para o trabalho forçado.
E os filhos, e seus filhos, que restaram depois dele na terra, dos quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente, Salomão lhe impôs tributos de trabalho forçado até hoje. Até hoje não, até o dia que isso foi escrito. Então eles pagavam, olha só, tributo de trabalho forçado. Você vai pagar para viver com trabalho forçado. Aí ele faz aqui uma separação. Mas dos filhos de Israel não fez Salomão escravo algum, porém eram homens de guerra. Aí eram servos, príncipes, capitões, chefes dos carros, chefe dos cavaleiros, chefe dos oficiais. Sobre as obras de Salomão, 550 que davam ordem ao povo que trabalhava na obra. Então tinha 550 chefes que davam ordem aos do trabalho forçado. Então o povo de Israel era tudo chefe. Chefe dos que trabalhavam forçado. Interessante, né? Pensou? As turmas dos cananeus, fariseus, jebuseus, aquele povo que não foram expulsos da terra, ficaram trabalhando no trabalho forçado por Salomão. Aí, aqui, vamos dar sequência aqui. Versículo 24. Subiu, porém, a filha de Faraó da cidade de Davi, a sua casa que Salomão edificara. Então, ele edificou Milo. Então, a filha de Faraó vai para a sua própria casa. Ela vai para a sua própria casa. Interessante isso aqui. A cultura, o estilo de vida dos reis, me parece que era assim. A mulher vivia na sua casa, o rei na sua. Parece que era assim. Nós vamos ver Davi. Davi dormia sozinho. Seus servos viram que ele não se aquecia, até que manda trazer uma moça, uma virgem, para que, através do calor do corpo daquela moça, aquecer o corpo de Davi. Vamos ver no episódio da rainha Esther, a rainha Vasti, só podia entrar na presença do rei se fosse chamada. Enfim. Por exemplo, o camarada queria ter intimidade com a esposa, mandava chamar. Troço meio estranho. Então, a dar-se a entender que era assim a cultura, assim os procedimentos na época. Versículo 25. Salomão 3 vezes por ano oferecia sacrifícios ao Senhor. Salomão, ele começa errando, como nós já falamos lá no começo, casando com a filha de Faraó. A gente não sabe se ele gostava mais de cavalos do que da filha de Faraó. Fez uma aliança com o Egito. Falar em Egito falar em cavalos. Os cavalos ficaram no Mar Vermelho, no Mar Vermelho. Os cavalos foram sucumbidos no mar, os cavalos e os seus cavaleiros. Então, Salomão também gostava muito de cavalos. E Salomão oferecia 3 vezes ao ano holocaustos e ofertas pacíficas sobre o altar que edificara ao Senhor, queimando com eles os incensos sobre o altar que estava perante o Senhor, depois que acabou de edificar a casa. Acabou de edificar a casa, 3 vezes ao ano ele oferecia sacrifícios e ofertas ao Senhor. Aí no versículo 26 ao 28, a frota naval de Salomão. Navios. Ganhava o marzão ali pelo... Me fala em memória agora. Acho que está aqui no texto. Deixa eu ver aqui. Junto, também o rei Salomão fez uma frota Ezion-Geber, que está junto a Eloate, na praia do Mar Vermelho, na terra de Edom.
Irão mandou com aquela frota em companhia os servos de Salomão, em companhia dos servos de Salomão, e os seus próprios servos. Uma embarcação conjunta de marinheiros. É claro que quem dominava o mar, de mar, era o pessoal lá do rei de Tiro, fazia divisa com as cidades marítimas. Então, eles tinham marinheiros experientes de navegação, e Salomão também vai ter suas frotas de navio e vai mandar em conjunto em busca de ouro. E vão embora. E fechando aqui, os quais foram a Ofir, era um lugar. Você vê falar em ouro de Ofir, era um lugar, e tomaram de lá 420 toneladas de ouro, que trouxeram ao rei Salomão. 420 toneladas de ouro. Misericórdia. Bota isso aí em dinheiro. Misericórdia. Dinheiro que não acaba mais. Você imagina, 420 toneladas de ouro. 420 quilos de ouro. É muito ouro. Meu Deus do céu. 100, 200, 300, 420 quilos de ouro. E fechamos a nossa lição de hoje, nosso texto que a gente chama de texto básico, que vai servir de base para a lição. E amanhã estaremos respondendo essas 8 questões. E domingo que vem, vamos para o capítulo 10. Salomão recebe a visita da rainha de Sabá. Vamos ao capítulo 10. Aquele abraço a você que nos acompanha. Você que chegou agora, não se esqueça de se inscrever no canal, isso é muito importante. Ativar o sininho, dar o seu joinha aí. Que Deus abençoe. O meu abraço, até a próxima. E vamos, que a palavra de Deus é viva e é vida.